A explosão de casos, como você tem acompanhado, você está sempre aqui do nosso lado na TV Paranaíba, é em todos os estados, né? Uma das preocupações também que vem nesse momento é com as pessoas que têm a doença, que têm a dengue, mas não apresentam sintomas, não procuram o sistema de saúde e aí os casos não são notificados. E por que isso pode se tornar um problema? Com a gente hoje o infectologista José Humberto Marins. Zé, eu preciso deixar muito claro aqui que eu fico muito feliz quando eu ligo para você, quando eu te chamo e você vem justamente para nos ajudar, como disse a Tânia, nessa batalha, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade. São informações que eu acho que tem que ser recicladas e repassadas quanto mais possível para a gente poder combater essa doença. Muito obrigada mesmo, viu? Eu falei sobre essa questão dos assintomáticos, que são aquelas pessoas que têm a doença, não têm sintoma e isso passa. Por que pode ser um problema? A questão de ser um problema é que aquelas pessoas que têm o vírus dentro do corpo e principalmente aí no caso, no sangue, que não têm sintomas ou que os sintomas são muito leves, eles não vão procurar um atendimento de saúde. E como a gente tem uma condição atual de que os reservatórios estão proliferando demais do mosquito, então o que acontece? Essas pessoas assintomáticas, elas são reservatório para que o mosquito vá nessas pessoas e eles infectem e passem para outras pessoas e aí sim as outras pessoas comecem a ter doenças. Então, o que a gente sabe hoje? Que até a semana passada havia mais de 500 mil casos confirmados no Brasil. E estima-se que para cada caso tenha um outro caso que seja assintomático. Então, existem mais 500 mil pessoas ou mais que estão com o vírus, mas que não sentem nada. E elas funcionam, como eu disse, como reservatório para que esse ciclo de infecção continue. Então, é uma situação que preocupa muito. Então, o assintomático, ele não vai ter a noção de que tem a doença porque ele não manifesta, mas para a questão nossa hoje de ter muito mosquito, né, circulando, esse assintomático funciona para esse ciclo continuar, infelizmente. E aí, como é que a gente vai fazer diante disso? Porque a gente nem atingiu a curva ainda, a gente está em fevereiro. Sim. A previsão era para março e a gente já está nessa explosão de casos. A previsão é que esse ano realmente seja o ano em que, infelizmente, a gente terá o maior número de casos. Esperamos que não relacionados também a óbitos, mas o maior número de casos, com certeza, a gente provavelmente vai bater. A questão é que haverá a necessidade maior ainda de ter uma força-tarefa da população de tentar controlar os focos, principalmente domiciliares, como a gente já conversou várias vezes aqui, né, de dispensar alguns minutos, né, por semana em casa para vigiar, né, onde há a água parada dentro de casa, né, nos bebedouros dos animais, nas plantas, nos ralos, onde quer que seja, fazer uma fiscalização. Isso tem que ser no domicílio, naquelas casas em volta, no quarteirão, no bairro, então tem que ser uma força-tarefa mesmo. Em relação àquela pessoa que começa a ter algum sinal, sintoma, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas na pele, é procurar um atendimento, uma assistência à saúde, né, um pronto atendimento, para que ela seja orientada com medidas que vão evitar dela poder ficar com complicações. Uhum. E eu fico pensando o seguinte, às vezes a pessoa tem um sintoma, uma dor de cabeça, um vômito, uma diarreia, quer dizer, às vezes não vem o conjunto, isso pode confundir. Como agir? Pode confundir, né? Às vezes a pessoa não valoriza, né? Aquela pessoa que começa a ter, não valoriza o que ela inicia de doença, né? O início, na maioria das vezes, Mônica, o início ele não é muito evidente, às vezes ele não é muito claro. Mas o importante hoje, como a gente está numa situação de epidemia, que qualquer um desses sintomas e sinais que eu falei, que procure. Por quê? Porque o mais importante é que no início de uma suspeita, e a gente está também tendo Covid junto, né, com os casos de dengue, a Covid voltou, infelizmente também está nesse meio, tanto para a dengue quanto para a Covid, mas principalmente para a dengue hoje, se alguém vai a um atendimento com algum desses sintomas, ele é orientado a uma das principais medidas, que é a hidratação, que é
o principal tratamento que a gente tem hoje para quem começa a ter algum sinal e sintoma. E essa hidratação não é a hidratação do dia a dia que a gente faz, de tomar aí, né, de 1,5 litro, 2 litros de líquidos por dia e tudo, dependendo do peso. Não é isso, é uma hidratação específica, uma hidratação que é mais do que isso. E ela tem que ser feita por pelo menos 5 dias seguidos se a pessoa tem a suspeita de dengue. E aí, por que disso? Porque a dengue, ela altera a permeabilidade, quer dizer, os vasos sanguíneos do corpo ficam com mais facilidade de deixar os líquidos saírem dele. E a pessoa fica com menos líquido dentro dos vasos e isso perfunde mal os nossos órgãos e começa a dar os principais problemas da dengue. Então, mesmo que a pessoa tenha um quadro leve, que ela não valorize, ela precisa fazer essa hidratação muito bem feita e tomar as medicações para febre, para dor de cabeça, né, para vômito, náusea. Mas a hidratação é fundamental e para isso existe uma orientação específica do tipo de hidratação que ela precisa ter, para ela evitar ali, principalmente quem tem o segundo caso, né, de dengue, né, uma dengue sequencial, de ali pelo 5º, 6º dia, quando a febre acaba, poder ter alguma complicação. Alguma complicação. Quer dizer, essa falta de hidratação, essa não procurar, pode levar, por exemplo, às vezes as pessoas não entendem o que é a dengue hemorrágica. Essa falta de hidratação, desse tratamento ali, né, no início, pode levar a esse tipo de situação? Esse termo dengue hemorrágica, hoje a gente até não utiliza tanto. Por quê? Porque o que a gente fala que é uma dengue com complicações, uma dengue que leva a pessoa a ter uma pressão muito baixa e precisar de uma hidratação na veia. Porque sangramento é um sinal de alarme, é um sinal de alerta, mas a maioria das pessoas que têm as principais e as piores complicações não são por sangramentos, são por conta dessa questão que eu disse, que os líquidos que ficam dentro dos vasos sanguíneos começam a sair. E com isso, com poucos líquidos, os órgãos começam a ficar com necessidade de oxigênio, de perfusão, e aí eles começam a ficarem com alteração. Fígado, rim, pulmão, e os outras partes do corpo começam a acumular líquidos também fora dos vasos sanguíneos. Esses são os principais problemas da dengue. O sangramento é um sinal de alarme, mas quais são os outros principais sinais de alarme que as pessoas têm que tomar noção e procurar imediatamente atendimento médico? Principalmente quando tem dor na barriga muito intensa, forte, associada a vômitos também que não param, associados a sinais de pressão baixa, como desmaios, tonturas, a falta de ar, o xixi que não está mais tendo ali, sabe? Sinais em que a pessoa começa a ter confusão também. Todos esses sinais, mais o sangramento, que é um dos sinais de alarme também, mas tem que serem também valorizados imediatamente e a pessoa tem que procurar um atendimento médico, porque aí é um outro tipo de manejo, né? Um outro tipo de... porque essa pessoa tem que ficar internada. A maioria das pessoas, felizmente, elas vão ter casos que são do dengue clássico, dengue comum, que é a hidratação e o controle da febre e da dor vai resolver. Mas uma pequena parcela, infelizmente, principalmente após o 5º dia, pode desenvolver esses sinais de complicação. E você falou a palavra manejo, e vocês têm muito falado sobre isso, esse manejo clínico, ou seja, de quando a pessoa chega para ser atendida, que esse diagnóstico seja feito da forma mais rápida possível? Exatamente, esse é o outro lado, né? Então tem a questão individual que a gente falou, do cuidado com os focos, da proteção usando os repelentes também, que isso aí pode ajudar, vai ajudar. Tem a questão de procurar atendimento médico. E tem o outro lado que é a rede está preparada para receber essa pessoa que tem alguma suspeita de dengue. Então a rede está preparada, ela está capacitada para suspeitar. Uma vez que tem a suspeita, ela vai ser também eficaz para fazer essa orientação. E essa orientação envolve um processo, tanto dessa questão de orientar a hidratação, quanto da questão de orientar a volta ao sistema. E quando a pessoa tem os sinais de alarme, né, os sinais de alerta que está complicando, essa pessoa é deslocada, esse paciente é deslocado para um tipo de atendimento diferenciado, porque aí não vai bastar só a hidratação, preciso de outro tipo de avaliação de exames e tudo, para que ela não evolua mal. Infelizmente, Mônica, os casos de óbitos, né, que a gente infelizmente já tem casos que estão em investigação na cidade e no Brasil, quando você vai investigar, a maioria deles
ocorreu uma falha nesse tipo de manejo. Ou a pessoa não hidratou da forma, não foi orientada a hidratar da forma adequada, ou a rede não classificou aquela pessoa com a gravidade que ela tinha. Então, a gente pede sempre que a pessoa, quando comece, vá, porque se ela começar a hidratação o mais rápido possível, diminui muito a chance dela ter complicações. E a gente tem os 4 sorotipos circulando, né? Então, para as pessoas que tiveram a doença, isso também é um sinal de alarme, ou seja, né, para quem pode tomar a vacina, procurar a vacina, comprar a vacina, tomar para se proteger, e esses outros cuidados que a gente tem como caminho certo. A gente está vivendo uma situação ambiental e da circulação do vírus que favorece os casos graves. Por quê? Porque nessa nossa epidemia estão circulando os 4 tipos que foram detectados, principalmente o tipo 1 e o tipo 2 em alguns locais mais concentrados, mas já tem evidência do 3 e do 4. O que significa isso? A maior chance de alguém ter alguma complicação é quando ele tem segunda dengue na vida, né? Não que vá ter a complicação na segunda, é uma porcentagem, é uma chance. Então, como a gente está nesse ambiente, aquela pessoa que teve, vamos supor, 5, 10 anos atrás um caso, agora ele vai entrar em contato, talvez, com mais tipos de vírus. E a chance dele ter pegado agora um que não seja aquele, que ele não vai pegar, porque uma vez que a pessoa tem um tipo de vírus, ela nunca mais vai ter aquele. Mas o da sequência, aí sim. Então, e a vacina, a gente não tem ainda ela disponível para toda a população. Hoje são para pessoas entre 10 e 14 anos, né? Em alguns municípios que estão com critérios para receber. Uberlândia ainda não é um desses municípios, apesar que a gente tem muitos casos, tudo. Mas quando tiverem mais disponibilidade de vacina, com certeza o Uberlândia terá. E na rede particular é uma das opções para tentar a proteção. Muitíssimo obrigada mais uma vez, viu, Zé, por ter vindo aqui. E vou sempre te solicitar, porque até março aí a gente vai viver esse momento. E foi interessante você falar, né? Na minha casa, na casa dos vizinhos, e ampliar esse cuidado. É um cuidado de todos nós, a população, vocês da área da saúde. E aquelas né, pessoas Zé? que virem algum local que é foco, algum lugar abandonado, tem que avisar também para que aquilo ali seja limpado, para que a gente tenta reduzir o máximo possível a chance de ter foco. Não, lá perto da minha casa, eu preciso dizer, ali na rua José Ayub, vou te dizer, tem um terreno lá, não tem condição. Não tem condições aquele terreno. Tem que acionar as autoridades de vigilância sanitária, né, zoonoses, para limpar esses locais. Obrigada, viu, Zé? Mais uma vez, boa semana para você. E precisando de mim também, eu estou aqui, tá? José Humberto Marins, ele que é infectologista, trazendo mais sobre a dengue. Multiplique esta informação. Esta entrevista estará lá no nosso canal do YouTube, viu? Vai lá, pega esse vídeo e compartilha com o maior número de pessoas, tá bom? Obrigada, Zé, mais uma vez, viu?